Mas o que eu posso dizer é que a história de que eu apresento o Eduardo Bolsonaro nos gabinetes é uma loucura. Gente, Eduardo Bolsonaro é elogiado pelo Donald Trump no CPEC. Eduardo Bolsonaro é filho do maior líder da política global, pelo menos da direita global, depois do Donald Trump. Eduardo Bolsonaro é um cara que vem construindo relações nos Estados Unidos desde sei lá quando. E o que as pessoas não entendem é que as minhas relações são relações do Eduardo, as relações do Eduardo são minhas relações, nós somos vistos aqui como um time. Ele brinca que eu sou o cérebro e ele é o coração, ou que eu sou o cérebro e ele é o Pink, mas nós somos uma coisa só. Eduardo está agora em Washington, a gente está se falando no telefone, está indo em reuniões que eu não estou indo, porque eu estou aqui em compensação, trabalhando, abastecendo a Casa Branca de informações e fazendo reuniões virtuais com o Departamento de Estado, que ele não está, e é assim, é um time, e a gente liga e fala, falei agora com fulano, liguei para aconteceu isso, aconteceu aquilo, e é assim que a gente opera. E graças a Deus é maravilhoso trabalhar com uma pessoa que não tem vaidade. E justamente porque eu tenho trabalhado com o deputado Eduardo Bolsonaro há tanto tempo, é que eu posso dizer a vocês que ele é o homem mais preparado para ser presidente do Brasil. Confia em mim, não há um outro político em melhor condições para ser presidente do Brasil. Nem o próprio pai. O pai tem a vez. E se for o candidato, se tiver vez, que seja o pai. Mas o filho é melhor. O filho é melhor, o filho é mais inteligente, o filho é mais estratégico, o filho é mais hábil, o filho tem melhores conexões internacionais, o filho é mais corajoso. O filho é melhor do que o pai. Isso é a honestidade, eu falo isso pro pai. E acho que nenhum pai, em sã consciência, pode ficar enciumado de ouvir uma coisa dessa. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro não deveria ficar, não deve ficar. Porque a melhor coisa que alguém pode me dizer um dia, se eu quiser morrer feliz, é alguém virar e falar para as minhas filhas: suas filhas são melhor do que você. Suas filhas são uma versão aprimorada de você. Eu sei que o meu pai morre de orgulho quando tantas pessoas viram para ele e falam: porra, o seu filho se tornou um grande homem. Então, eu acho que esse é o maior orgulho que alguém pode ter. Né? Eu vou dar outro exemplo dessa estratégia do pessoal do Estúdio I da Globo. Veja, Estúdio I da Globo News falando de mim. Olha que loucura, bota aí. Um dado ainda mais curioso, ou talvez não curioso, lógico, nisso tudo é que essa empreitada toda foi exercida e levada adiante pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, sempre mão na mão com Paulo Figueiredo, um jornalista investigado no inquérito das fake news, também alvo de medidas desse inquérito, neto do último presidente do regime militar, João Batista Figueiredo, que chegou a ser sócio de Donald Trump lá no período antes da Olimpíada no Rio. Lembra que chegou a ter um hotel no Recreio dos Bandeirantes, que seria um hotel Trump? Não é no Recreio, que depois disso se mudou para os Estados Unidos e desde alguns anos já vem trabalhando para se inserir e estar mais próximo do establishment político ali, mais da extrema-direita do MAGA, do Trump, e graças a isso também fortaleceu essa ação do Eduardo Bolsonaro. Agora eu sou o pica. Eu fortaleci o Eduardo Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, tenha um senso do ridículo. O Eduardo Bolsonaro é muito maior que eu. O Eduardo Bolsonaro abre muito mais portas que eu. Eu tenho amigos, eu tenho respeito, eu tenho uma relação que eu construí, eu conheço muito de governo americano, eu sou certificado em governo americano pela Harvard Kennedy School. É realmente um assunto que eu estudei. Mas você dizer que eu abro porta para o Eduardo Bolsonaro, vocês estão doidos? Quem você acha? Acho que os caras da Casa Branca recebem um pedido para uma reunião, falam, Paulo Figueiredo, tudo bem. E tem esse outro cara aí, que é o filho do maior líder político da direita, fora o Donald Trump, mas tá bom, Paulo, pode trazer esse pangaré aí com você. Pode trazer esse pangaré. Que loucura, pelo amor de Deus, gente. Eu não tenho noção da realidade. Vocês acham que vão convencer as pessoas de que o mérito dessa história não é do Eduardo? Que o Eduardo é um pangaré? Porque eu era o pangaré. Não sei se eu lembro que eu era o pangaré. Lembram desse post aqui do Energúmeno? Bota aí pra gente. Vocês deviam ter tirado o nome dele, que eu não falo o nome dele. Mas tá aqui, Energúmeno, kkk. Esse pangaré do jornalismo que meteu o louco e prometeu na semana passada uma bomba contra o Xandão. Mas nada aconteceu. Agora tá sendo cobrado pelas redes. É um pateta esse golpista frustrado. Né, Energúmeno? Chato isso, né? Chato. Quando o pangaré vira na Globo o maior articulador internacional da história do Brasil. Quase um Henry Kissinger do Brasil. Pô, pelo amor de Deus. Isso é o desespero. Isso é o desespero para vocês, para as pessoas não entenderem o que é o Eduardo. E eu já repito aqui a vocês, a Globo não sabe o que fazer. O Alexandre foi atrás do Eduardo com o negócio do passaporte, o Eduardo tomou uma postura de macho, se exilou, abriu mão do mandato, veio para cá, aguentou a bronca, não recuou nem 1 milímetro. Aí a Globo começou a ter que dizer que, na verdade, o que o Eduardo estava fazendo não tinha nenhum efeito, que era culpa
dos BRICS, ou sei lá o quê, que na verdade não era o Eduardo Bolsonaro, que o Trump já ia fazer isso. Aí o Trump vai lá, fala o nome do Bolsonaro, o Eduardo vai lá, protagoniza, antecipa tudo que vai acontecer, aí começa a dizer, não, na verdade não é o Eduardo Bolsonaro, é o Paulo Figueiredo. Não dá para vocês esconderem, o Eduardo Bolsonaro é hoje o político mais importante do Brasil. Eu vou repetir, Eduardo Bolsonaro se tornou o político mais importante do Brasil. Ele é o homem no centro da interlocução com os Estados Unidos. E é mais importante até do que o próprio pai. E essa é a vida como ela é. Jair Bolsonaro é o maior nome político do mundo, da direita, depois de Jair Bolsonaro, depois de Donald Trump, e o filho dele é hoje, no impedimento do pai, o filho se tornou o político mais importante do Brasil. Olhem para trás. Vamos fazer um exercício comigo, vocês aqui da audiência. Olhem para trás. Vejam o quão improvável, apenas há alguns meses, quando eu comecei a defender a ideia aqui do Eduardo como candidato à presidência, caso o Jair tivesse inabilitado, vejam o quão impossível era, para alguns, improvável a ideia de que Eduardo se tornasse quem ele se tornou. Ninguém da elite, da velha mídia, etc., ninguém levava essa possibilidade a sério. Ou alguém que não se lembra aqui do jantar na casa do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, aquele com Hugo Mota, com Geraldo Alckmin, com Davi Alcolumbre, com Paulo Gonet, com os ministros do STF, etc., em que eles estavam fazendo chacota do Eduardo. Lembram disso? Chacota, chamando de frouxo, chamando de bananinha. Todo mundo com a sançãozinha enfiada no tobinha, graças ao Eduardo Bolsonaro. Como é que tá a chacota? Como é que tá a chacota? Nenhum jornal mais consegue dizer que a possibilidade do Eduardo ser um presidenciável é inegável hoje. Ninguém mais consegue negar. As autoridades que faziam chacota dele agora estão tendo que se desdobrar para tentar condenar ele em alguma coisa que o tire das eleições do ano que vem. Mais um candidato sendo inviabilizado pelo judiciário e aclamado pelo povo. De lá para cá, da época da chacota até aqui, o Eduardo passou a figurar em todas as pesquisas. Teve aquela capa icônica da Veja. Foi chamado para o Inteligência Limitada agora, comigo, o maior podcast do Brasil. O pai tinha ido, mas ele nunca tinha ido. O pai tinha levado o Tarcísio uma vez, lembra? Agora é o Eduardo. Jornal Nacional colocando o Eduardo. Globo News, eu não consigo parar de atender o telefone de pessoas pedindo. Eu tenho aqui, juro para vocês, eu tenho entrevista aqui esperando o Eduardo para BBC de Londres, para Reuters. Não, essas duas estão esperando agenda para o Eduardo. Eu intermediei entrevistas para o Eduardo no Financial Times, intermediei entrevistas para o Eduardo na The Economist. Nenhum jornal consegue parar de falar de Eduardo Bolsonaro. E abracadabra, motherfuckers. É assim que se constrói um nome para a presidência da República. Eu nunca falo nada tirando do ar. E vocês podem receber até pelo chat. O próprio pessoal do chat está dizendo: olha, poxa, viu o Eduardo, pô, gostei muito, cara sensato, mais sensato que eu imaginava, realmente, tinha uma outra postura da imagem dele. As pessoas têm uma imagem radicalizada do Eduardo, ou às vezes infantilizada, surfista. Isso vai desaparecer com o tempo. As pessoas vão percebendo. Daqui a pouco a gente vai ter imposição das leis Magnitsky, e esse vai ser a coroação do Eduardo Bolsonaro. Ontem eu conversei com uma pessoa de um presidente de um grande instituto de pesquisa, que disse que falou sobre os 3% que o Lula tinha crescido na estratégia de comunicação e tal. Desses 3%, diz que o Lula já caiu 1,5%, 2%. Ou seja, o Eduardo só cresce e o crescimento do Lula foi desprezível. E hoje o nome do Eduardo é um nome nacional, e esse é o ponto dessa história. Então, amigos da imprensa, em primeiro lugar, voltem a ter-me como vilão. Eu não sou a tábua de salvação de vocês, não. Não me queiram. Não me queiram. Segundo, aceitem, porque vocês não vão conseguir parar de falar do Eduardo. Não tem como vocês ignorarem. Não tem mais. Eu lembro do Merval Pereira. Não, temos que parar de falar do Eduardo Bolsonaro. Isso é uma tentativa até de superlativizar a participação do Eduardo Bolsonaro nesse papel. O Eduardo é só um deputado. É um erro
inquérito do Supremo Tribunal Federal contra ele, porque é uma valorização exagerada. Olha a valorização exagerada do Eduardo. Eu não estou puxando saco aqui, não. O Eduardo sabe que eu não tenho menor vocação para puxar saco, o Jair sabe melhor do que ele. A vida como ela é. Né? E ver que vejam a nossa participação no Inteligência Limitada, vocês vão ver que é o maior casal hétero do Brasil. A gente atua junto, pô. Mas hoje, no programa de hoje, ainda no programa de hoje, eu vou fazer uma crítica para provar que isso está acontecendo. Eu vou fazer uma crítica dura ao Eduardo Bolsonaro, porque eu acho que ele errou feio num determinado assunto. Fique conosco que eu vou tratar sobre isso.